sempre muito bom vir a Tiradentes, comer essa comidinha maravilhosa, aqui tomar café lá na casa da Ana Márcia. Ana Márcia, lá é o hotel 5 estrelas, é verdade. Vocês estão aqui, vocês sabem como é que é. A Ana Márcia bota aquela mesa, aí você tem que sair e quando você sai você engorda uns 4 quilos cada vez que vai lá. Também lá no Lisado, na minha. Aliás, gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, sempre que possível. Trago o abraço do pastor Neuber, da Igreja da Orla, em Niterói. Tem muitos irmãos que querem vir aqui, querem estar, mas a dificuldade tem sido porque a maioria deles tem atividade na segunda-feira pela manhã, então é complicado para eles estarem aqui. Mas quem sabe a gente pode conversar a respeito e acertar de alguma forma, né? Porque há muitos irmãos que querem, que falam, Zico, eu quero ir lá, mas segunda-feira cedo eu tenho que estar aqui. Mas, de qualquer forma, vocês são sempre lembrados lá na Orla, em Niterói. Hoje à noite eu quero conversar com vocês, nessa meia hora mais ou menos. Não sei se é verdade ou se é uma história, mas eu soube que um pastor, para controlar o tempo que ele falava, ele tinha umas pastilhinhas assim que ele colocava na boca, enquanto ele estava falando, aquela pastilha ia sendo gasto, então ele sabia que já estava na hora dele ir terminando e que aquilo levava mais ou menos uma meia hora. E um dia ele está falando e ele está vendo que o pessoal está olhando no relógio, mas a pastilhinha estava lá. Aí ele deu uma disfarçada assim, pegou, tirou a pastilha, quando ele olhou, ele tinha colocado um botão. E o botão não gastava, e aí ele já estava falando 1 hora. Eu quero dizer para vocês que eu não tenho nem pastilha, nem botão na boca. O apóstolo Paulo, que é meu missionário favorito, eu já disse isso a vocês, ele compara a vida cristã a esporte, a uma vida esportiva. Com certeza, Paulo ele assistiu muitos dos Jogos Olímpicos. E ele usa muito essa analogia da vida cristã com o esportista. No livro, na carta de Hebreus, ninguém sabe quem é o autor da carta de Hebreus. Mas no capítulo 12, eu queria que vocês abrissem Hebreus, capítulo 12. O escritor dos Hebreus, ele também faz uma analogia aqui da vida cristã com o esporte. A vida cristã com o esporte. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu creio que é um texto bem conhecido de todos vocês. E como vocês sabem, eu há 30 anos trabalho com esportistas. Então toda a minha direção é ligada praticamente a falar com esportistas. E hoje nós somos todos esportistas aqui, nesta noite, por quê? Porque nesta analogia do cristão com o esporte que o autor de Hebreus coloca, e ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Interessante, né? Interessante essa... Ele diz aqui que a vida cristã, ela é uma corrida e não um passeio no parque no final de semana. Muitas vezes nós encaramos a vida cristã dessa forma. Fim de semana eu estou na igreja. Fim de
semana eu estou adorando, fim de semana eu estou louvando, fim de semana eu estou junto com os meus irmãos. Mas a vida cristã, ela não é departamentalizada. Eu costumo dizer aos atletas que quando nós nos reunimos, é um tempo de vestiário, é o intervalo do jogo. O jogo acontece durante a semana lá fora, o jogo acontece lá na universidade durante a semana, é lá que acontece o jogo. Esse tempo é o tempo que o nosso treinador nos reúne para nos orientar, nos instruir, nos mostrar como nós podemos vencer o jogo da vida. Então, ele nos ensina aqui, que ele nos mostra que a vida cristã é uma corrida diária, é uma maratona diária, e requer de nós algumas coisas. E não simplesmente um passeio no fim de semana no parque, que você vai lá para olhar os passarinhos, olhar os patinhos, jogar milho para os pombos. E interessante, aqui nesse texto, ele mostra para nós que ser cristão não é para os covardes, mas ser cristão é para quem tem coragem. Me lembro do Silas, não sei se já falei isso com vocês, em 87, no final do Campeonato Paulista, eu estava lá no Morumbi, e depois da pelada, como eles chamam lá, o Silas estava alongando, chegou um repórter e perguntou para ele: Silas, posso fazer uma pergunta para você em off? Off, quer dizer, não estou gravando. Ele falou: pode. Ele falou: Silas, é muito difícil ser um crente e jogador de futebol, não é? É muito difícil, talvez. É muito difícil ser um cristão e estar dentro de uma universidade, estar num campus da universidade. E o Silas disse: não, é fácil. E ele, o repórter falou: fácil? Como? Ele falou: é o seguinte, quando você assume uma posição, o pessoal te respeita. Ele pode não concordar com você, mas ele te respeita. Se você não assume uma posição, você leva a pedrada dos dois lados. Na linguagem do futebol é migué. Sabe aquele migué? Migué é aquele que parece que é, mas não é. Esse é o migué. Então ele falou: quando você assume, eles podem não concordar com você, mas eles te respeitam. Sabe por quê? Porque quando a coisa... Silas é de Campinas, então aquele jeito campineiro de falar, quando a coisa aperta, a coisa aperta, não é os caras que vão para a noite com eles que eles procuram, mas é você que vai procurar: ó, pede lá na sua igreja para orar por mim, olha, pede para isso. E é isso que nós queremos ver nessa noite. Então, ser cristão não é para covarde, ser cristão é para quem tem coragem. Eu me lembro do Aurélio, um jovem lá na primeira igreja de Niterói, que um dia ele falou que ser cristão não é... Então, estava dando um testemunho lá. Ele falou: ser cristão não é andar com uma cruz pendurada no peito, mas é ter peito para carregar a cruz, que é muito diferente. Infelizmente, hoje em dia, nós ouvimos um evangelho de facilidades que é pregado por alguns. O evangelho de facilidades, o evangelho que não tenha compromisso, é o evangelho que é um Deus Papai Noel, aquele velhinho que está só te dando coisas, só te oferecendo coisas, mas não é isso. Paulo afirma lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que está além do que vós temos pregado, seja o quê? Anátema, seja maldição. E eu quero usar esse texto hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito de esporte e vida cristã. Todo esporte que é praticado, o esporte tem um alvo. Não tem? Todo esporte tem um alvo. Você já pensou num campo de futebol sem as traves? Aí lá, vamos jogar Aí, cadê as traves? Ah, não precisa trave não. A gente vai jogando, a gente imagina mais ou menos aí onde é o gol, aí você chuta, e no final do contas não tem sentido. Um jogo de basquete sem as cestas. Imagina em qualquer lugar, arremessa, e vai. Não tem muito sentido. Voleibol sem a rede. A maratona sem a linha de chegada, bota os caras para correr, vai correr, não. Na hora que eu achar que tá bom, eu dou um apito, aí quem estiver na frente ganha. Não existe. Todo esporte, ele tem um alvo, ele tem um objetivo, né?
Nós, inclusive na maratona, nas Olimpíadas, de 88, quando o Ben Johnson, vocês lembram do Ben Johnson, que foi o primeiro homem a correr os 100 metros em 9:79. E eu me lembro dessa corrida. E eu estava vendo, e ele com o olho assim, correndo tal, bateu o recorde, recebeu as medalhas, olhando, né, para o objetivo, para o alvo dele, que ele sem se preocupar com nada. Aliás, é interessante, eu tenho participado já como capelão em Olimpíadas, e aí quando um atleta chega lá na Olimpíada, ele chega mais feliz que pinto no lixo. Por quê? Porque ele trabalhou algum tempo para conseguir o índice para chegar lá. E quando ele chega na Vila Olímpica, ou na Vila Pan-Americana, ele está feliz da vida. Tira foto de todo mundo, conversa com você. A primeira fase. A segunda fase é quando começa a competição. Onde você pode passar do lado de um cara com quem você esteve sentado conversando 2, 3 horas no dia anterior, ele passa do seu lado e nem te olha na cara. É mal educado? Não. É que ele está focado no dia da competição dele. Ele não bota um headphone no ouvido, não ouve ninguém. Ele está focado naquele objetivo. Isso foi com esse jamaicano naturalizado canadense, né? Só que 48 horas depois ele perdeu as medalhas, perdeu a honra, perdeu tudo. Por quê? Porque descobriram que ele correu turbinado. Então usou doping na corrida. O autor aqui de Hebreus, ele diz para nós também que a vida cristã tem um alvo também. E o que ele diz ali no capítulo 12, versículo 2? Olhando firmemente para o autor e o que? Consumador da fé, Jesus. Então qual é o nosso alvo na vida cristã? Qual é o meu alvo? Qual é o seu alvo? Qual deve ser o nosso alvo na vida cristã? Nosso alvo na vida cristã é Jesus Cristo. Aliás, isso Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, 29, quando ele diz: porquanto aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus é o nosso irmão mais velho. E o que Deus está dizendo: olha, nós fomos aqui predestinados para sermos parecidos com Jesus Cristo. Esse é o destino daquele que tem Jesus Cristo como seu Salvador. Esse deve ser o objetivo, nosso objetivo, nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. Aliás, é interessante você observar, à medida que o tempo vai passando e nós vamos envelhecendo, nós vamos nos tornando parecidos com o nosso Pai terrestre, fisicamente. Eu não sei, alguns pode ser bom, outros não pode ser muito bom. Depende da cara do seu pai, né? O meu pai, você percebe que o meu pai não tinha sido muita beleza, né? Então você já pode ter uma ideia do seu futuro. Começa a ficar preocupado ou feliz. Depende. Mas o que o Senhor está dizendo aqui, o destino. Aqui essa predestinação não tem nada a ver com salvo, que Deus separou alguns para salvação, não tem nada com isso. Mas o que ele está dizendo aqui? O destino do salvo é se tornar parecido com Jesus Cristo. E Paulo reforça isso lá em Tessalonicenses, quando ele diz: pois esta é a vontade ou o propósito de Deus, o que? A vossa santificação. E o Senhor disse: sede santos, por quê? Porque eu sou santo. É isso que o Senhor tem colocado para nós. Pedro fala sobre isso: tornai-vos santos vós também em todo o vosso procedimento. Né? Então, a vida cristã, nós temos um alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo. Nosso alvo é nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. Aliás, lá em Atos, no capítulo 17, no capítulo 17, versículo 11, se eu não me engano, diz o que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez do quê? Cristãos. Em Antioquia
Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Porque o povo da cidade, o pessoal da cidade, viam neles como miniaturas de Jesus Cristo. Identificavam com Jesus Cristo. Isso foi o que aconteceu com Pedro, lá quando Pedro estava lá escondido, lá no meio quando Jesus estava sendo julgado, aquela coisa toda, ele estava lá perto do fogo, e aí pregar chegou, você também é um deles. Eu não! A tua maneira de falar te denuncia, teu jeito de falar te denuncia. Então, isso mostra que, à medida que nós caminhamos com Jesus, nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele. E até a nossa maneira de falar tem que ser uma maneira de falar diferente daqueles que não pertencem a Jesus. Então, o esporte tem um alvo, a vida cristã tem um alvo, que é Jesus. Uma outra coisa interessante do esporte é que o esporte ele tem regras, né? O esporte tem regras. Para alguém alcançar no esporte, alcançar o alvo, o objetivo deles, ele tem que conhecer as regras do esporte que ele pratica. Eu não sei quando é um campeonato assim, carioca, que as regras mudam na metade do jogo, né? Aí dependendo de quem está para cair ou não, aí tem aquelas famosas mutretas e tal, mas tem regras. O campeonato é uma coisa, um esporte sério, ele tem regras, né? E todos os esportes têm os seus livros de regras ou os seus regulamentos. E para você participar no seu esporte, você precisa conhecer as regras para você poder alcançar o alvo. Tem aquele ex-árbitro, Arnaldo César Coelho, que vocês devem ver na televisão, que ele sempre fala, a regra é clara. A regra é clara. A vida cristã também tem regras. A gente não leva a vida cristã a bambu, como diz, né? Mas a vida cristã também tem regras. Na vida cristã, para nós alcançarmos o alvo, nós também temos o nosso livro de regras, que é aqui. Esse é o manual do fabricante. É aquele que nos fez. Ele colocou tudo aqui que nós precisamos para nós vencermos também na nossa corrida. Esse é o nosso livro de regras. E lá em Hebreus, capítulo 2, ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, corramos a carreira, né? Desembaraçar. Eu vivo perto do mar, lá em Caraí. E quando eu faço minha caminhada na praia, agora eu estou meio devagar, tem uns dias que eu não vou caminhar. Mas quando eu faço minha caminhada na praia pela manhã, algumas vezes eu vejo, tem pescadores ali, algumas vezes eu vejo pescadores ali atrapalhados com um monte de linhas embaraçadas, enroladas, eles tentando desembaraçar aquela coisa toda ali. Isso nos faz pensar, quando ele fala aqui desembaraçando-nos, o que pode estar embaraçando a minha vida para que eu esteja desenvolvendo na minha carreira cristã, que eu esteja correndo, para que eu esteja indo em direção ao alvo. O que pode estar me embaraçando? O que está te embaraçando, né? Que é embaraço? Às vezes pode ser uma amizade, um amigo, uma amiga. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo aquele amigo, toda aquela amiga que te leva a elevar o teu padrão de vida, essa é uma amizade que vale a pena você cultivar, vale a pena você manter. Mas qualquer amizade que procura te levar para baixo, baixar o seu padrão, cai fora. Essa não é uma amizade que vale a pena. Aqueles amigos que contribuem para a minha melhora como pessoa, como ser humano, como homem, como mulher, como cristão, essa é uma amizade que vale a pena você cultivar. Mas aqueles amigos que, como diz na linguagem do futebol, querem te levar para o bagaço, sai fora. Sai fora dessa pessoa. Porque esse não é seu amigo. Esse não é muito amigo. Esse daí. Amizades pode ser uma coisa que esteja embaraçando a tua corrida, a minha corrida. Avalie seus amigos. Outra coisa que pode embaraçar
É legal, mas pode embaraçar, é namoro. Sabe? Mas tudo bem, é legal namorar, é pecado namorar? Não, não é pecado. Mas depende do namoro. Depende da maneira como você está conduzindo o seu namoro. Isso pode ser um grande embaraço também na sua carreira cristã. Até o estudo pode ser um embaraço, né? Na sua carreira, é bom estudar, deve estudar, você precisa estudar, mas se esse seu estudo também está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, como o Lisardo falou agora há pouco, a sua hora silenciosa, o seu tempo, não tem que estudar, não dá para ler a Bíblia, isso pode tentar atrapalhar, pode ser um embaraço, atrapalhando a sua vida. O trabalho pode ser um embaraço, enfim. E eu tenho que avaliar a minha paixão, as coisas que podem estar embaraçando a minha vida. Ele fala de embaraço e de peso. Peso são coisas que não são pecados em si, mas que podem nos levar também a atrapalhar a nossa corrida. Você não vê, por exemplo, no livro de regras de maratonista, não tem nenhum ponto lá, diz assim, é proibido correr com um saco de 5 quilos de arroz nas costas. Mas não tem nenhum maratonista, não tem nenhum fundista que quer colocar um saco de 5 quilos nas costas para correr os 100 metros. Muito pelo contrário. O que é que eles fazem hoje? A camisa que eles usam é uma camisa que o suor passa pela camisa e nem fica na camisa, ele é eliminado. Por quê? Porque eles não querem nem o peso do suor para atrapalhar a corrida deles. A sapatilha que eles usam é cada dia mais leve possível, porque eles querem tirar todo qualquer peso desnecessário que possa impedir que eles alcancem os seus objetivos. Quais são, talvez, pesos que podem, não são pecados, mas são pesos que você, que você estamos carregando, mas que está atrapalhando a nossa corrida, a nossa carreira. Por exemplo, vocês lembram do jovem rico lá, que se encontrou com Jesus, lá no Mateus capítulo 19, e que Jesus disse, a riqueza dele atrapalhou, era um peso, né? Que ele foi embora. Ele falou, o que eu preciso? Vai, vende aqui, você tem que dar aos pobres e você vai ter um tesouro. Ele foi embora triste, por quê? Porque ele era muito rico. A riqueza atrapalhou na vida dele, a grana atrapalhou na vida dele. Eu conheço atletas que hoje também não querem saber de Jesus por causa de grana, porque a grana atrapalha, né? Tem um outro episódio lá em Mateus 8, que Jesus chamou e o jovem disse, deixa eu primeiro sepultar os meus mortos e depois eu vou seguir. Então, sepultar os mortos foi um peso na vida dele que atrapalhou a carreira dele com o Senhor. Qual é o nosso peso? Qual é o meu peso? Qual é o seu peso? Será que o desejo de ganhar dinheiro, de ficar rico, isso pode ser um peso? É errado você ficar rico ou não? O Senhor não exige de nós um voto de pobreza, né? Quando Jesus disse que dificilmente um rico entrará no céu, não é porque o cara é rico, é porque ele deposita na grana, na riqueza, a sua confiança, né? Por isso. Mas Jesus não é contra. Estava falando com o Lisardo hoje à tarde, lá na casa dele um pouquinho. Eu conheço um atleta, que hoje ele já parou de jogar, mas um abençoador de vidas. Ele é um cara que Deus dá para ele, que Deus sabe que o que ele recebe, ele abençoa muitas vidas. Uma vez eu estava em casa e ele recebeu um telefonema, e era ele ligando do exterior, e ele disse para mim, Zico, pega papel e caneta aí, anota para mim aí, o que é? Olha, está entrando na sua conta amanhã $100 mil. Faz favor, anota aí. Minha igreja, você passa tanto para a minha igreja, passa tanto para essa missão, passa tanto para outra missão, passa isso para... Me deu uma relação assim das missões que ele contribuía, que ele ajudava.
E ele estava jogando no Japão quando foi naquela época que os japoneses estavam mandando embora todos os atletas e estavam diminuindo o salário de 30%, 40%. E ele estava no Brasil e eu falei com ele e ele falou, meu contrato está acabando agora. Eu falei, e aí, o que você vai fazer? Ele falou assim, mesmo que eles diminuam o meu salário 30%, ainda é um bom contrato que eu tenho lá. Eu não conseguiria aqui no Brasil, lá. Então mesmo que eles abaixem 30%, eu vou continuar lá. Ele foi, um dia depois ele me ligou e falou assim, ó, renovei o contrato aqui. Aí eu perguntei, diminuíram quanto? Eu não sei salário de jogador, não me interessa, de ninguém, sabe? Eu pergunto o valor. Eu falei, tudo bem, diminuíram esse salário quanto aí? Ele falou, diminuíram? Os caras praticamente dobraram o meu salário aqui. Aí eu falando com o Baltazar, com um dos fundadores da Telegrafista, eu falei, ô Balta, renovaram o contrato do fulano lá. E o Baltazar falou, claro, os caras deram 2 carretas cheias de verdinha para ele lá. Mas Deus deu por quê? Porque Deus sabia, sabe, que abençoando ele vai ser bênção para muitos lugares, para muitas pessoas. Alguns de crentes, o pastor Fanini costumava falar isso, não sei se já me lembro. O pastor Fanini dizia que alguns crentes são como o rio Jordão. Eles recebem os afluentes, mas eles dão também, eles entregam também, eles abençoam também. Outros são como o mar morto, que recebe, mas não dá a ninguém. E não tem vida, não tem nada lá, é morto. Então, ganhar dinheiro não é pecado. Agora, pode ser um peso na nossa vida e nos atrapalhar na vida cristã. Às vezes são preocupações familiares também, ou pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um filho, uma filha. Qual é? Qual é o peso que está atrapalhando na minha vida? Mas ele fala que além do peso também tem o pecado, né? Ele fala do embaraço, ele fala do peso, ele fala do pecado, né? Aquele pecado que não confessar, né? Provérbios 28 diz que o que encobre as suas transgressões, o quê? Jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Alcança a misericórdia. Então, a vida cristã tem um alvo, a vida cristã tem regras, e a vida cristã e o esporte também, ele requer perseverança, né? Falei no início, atletas que treinam anos, 3, 4, 5 anos, treinam para alcançar um índice. Aqueles que alcançam são aqueles que perseveraram, lutaram, que trabalharam, abriram mão de muitas coisas, abriram mão de festas, porque eles tinham um objetivo, alcançar esse índice. Interessante, gente, aqueles que já fazem caminhadas, coisa assim, sabe, você fica 1, 2 dias sem fazer a caminhada, cada dia que passa vai ficando mais difícil de você voltar. Eu estou vivendo isso agora. Cada dia que passa é mais, não é isso, Márcia? Exatamente. Falta do relacionamento. Você está caminhando muito bem todo dia, aí você fica 2, 3 dias, aí 4 dias já é mais difícil. Por isso que precisa ter perseverança. Corredores de longa distância também são corredores que marcam o ritmo das passadas, a pulsação, a respiração e tudo isso. Quem dispara, já viu na São Silvestre, às vezes tem aqueles caras que disparam assim na frente, e vai, aí quando dá 2, 3 quilômetros, aí vai ficando pelo caminho. Tem muita gente na vida cristã assim também. Sai disparado, não, agora eu ouvi um sermão, foi no culto da fogueira, lá no acampamento, e sai de lá, que sai quicando, agora eu vou ganhar o mundo, e sai evangelizando, prega para cachorro na rua, que encontra, se não encontra ninguém, prega para o poste que está ali na rua, mas 15 dias, 20 dias,
dias, daqui a pouco, aí fica esperando o próximo acampamento, o próximo clube da fogueira, para chegar lá e receber e disparar de novo. Não. Aqueles que chegam no final são aqueles que sabem conter, sabem conduzir, sabem estão preparados e sabem dosar as suas passadas, sua passada. O cara passa por ele não está nem ligando que o cara passou, até o sprint final, né? Até a corrida final, ali quando ele dá tudo ali para chegar na linha final. E a Bíblia também nos ensina, e lá em Hebreus 1, que a vida cristã também exige perseverança. Interessante, lá em 12:1 ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É interessante você pensar pela Bíblia, essa palavra perseverança, ela aparece muitas vezes, né? Até lá no final, quando já a Bíblia nos fala lá escatologicamente, já lá no final dos tempos, diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Perseverar, por quê? Porque vai haver aqui, pelo menos da maneira que eu entendo, da maneira que eu creio, eu sou pré-milenista, creio que o próximo acontecimento no calendário da igreja é o arrebatamento da igreja. Isso pode acontecer hoje à noite pode acontecer. Para que isso aconteça, o que é necessário? Que a última, Jesus está fazendo um corpo, a última célula desse corpo completar, Jesus está pronto para voltar. E aí o que vai acontecer? Vai haver o arrebatamento, Jesus vem para a sua igreja, ele vem buscar a sua igreja, vem buscar a noiva. E depois disso entra aqui na terra, que é os 7 anos de tribulação, que é onde vai ser revelado o anticristo e essa coisa toda, né? Então, quando ele fala lá em Mateus 24, vai haver conversões durante esse período? Sim, sempre a graça do Senhor estará sempre presente aqui. As conversões serão mais difíceis? Sim, por quê? Porque o Espírito Santo será tirado, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando a igreja for tirada, o Espírito Santo vai embora, porque ele habita hoje em nós, né? Vai haver conversões, mas vão ser muito mais difíceis. É aí que vão aparecer os 144 mil testemunhas de Jeová, que são os verdadeiros testemunhos de Jeová, que os daí de hoje é fajuto. Porque o Senhor disse que são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Então, quando o testemunho de Jeová fala, você fala, qual é a sua tribo? Mas aqui, acho que é 12 mil das 12 tribos, qual é a sua tribo? Então, esses daí vão estar pregando o evangelho do reino. O evangelho que Jesus prega. Todo evangelho, ele aponta para a graça de Deus, mas a forma de apresentar o evangelho é diferente. Hoje nós pregamos o evangelho da graça. Pela graça sois salvos. Quando Jesus voltar e durante a tribulação vai ser pregado o evangelho do reino, que era o evangelho que era pregado lá quando Jesus é chegado, que é o reino. Porque esse evangelho vai ser pregado com preparação do milênio, que Jesus vai reinar por 1000 anos. Mas isso é outra história. Mas fala sobre perseverança, e lá diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E a Bíblia fala sobre a perseverança dos salvos, né? Interessante, lá a gente vê muito isso lá no livro de Atos, no início da igreja, né? Que diz que em Atos capítulo 1, versículo 14, diz que todos perseveravam unânimes em oração, né? Diz que diariamente eles perseveravam no templo, né? Paulo e Barnabé, quando estavam diz que eles perseveravam na graça. Paulo e Barnabé falando a respeito do Evangelho, né? Dizendo que eles perseveravam na graça de Deus. E a ênfase da Bíblia está nessa palavra perseverança, né? Não adianta simplesmente começar, mas o importante é terminar, né? É terminar. Lá nas Olimpíadas de 68,
um atleta da Tanzânia chamado John Stephen Akawari. Ele correu a maratona e ele fez a maratona do México em 3 horas, 25 minutos e 27 segundos. Ele chegou 1 hora, 5 minutos e 1 segundo atrás do primeiro colocado. E quando ele chegou, o estádio já estava quase vazio, não tinha mais ninguém. E ele chegou nessa colocação porque no início da maratona ele teve uma queda e se feriu muito no joelho, mas ele chegou no estádio praticamente se arrastando ali no estádio. E tinham poucas pessoas ali. Depois que ele terminou a corrida, um repórter perguntou para ele: escuta, você tinha todas as razões e motivos para parar, para desistir, para ser socorrido e desistir. Por que você não desistiu? E ele disse mais ou menos o seguinte: ele disse, olha, o meu rei me mandou 10 mil quilômetros, não para vencer a maratona. Ele me mandou para que eu completasse a maratona. E obedecer o meu rei é a minha medalha. É incrível, né? O meu rei me mandou aqui 10 mil quilômetros, ela vai lá e vence. Ele falou, não, vai lá e completa. E obedecer o meu rei. Essa é a minha medalha. O Senhor também espera de nós que a gente complete a nossa maratona, né? Correr com perseverança. Vão haver quedas no caminho, vai haver ferimentos no caminho, vão acontecer pessoas tentando atrapalhar a gente. Lembra lá na Grécia, aquele cara que já entrou lá na frente, atrapalhou o nosso maratonista de pegar a medalha, só que ele não ganhou aquela medalha de ouro, mas ganhou uma medalha muito maior que deram para ele depois, né? Super medalha de ouro, que acho que são 2 ou 3 só no mundo que receberam essa medalha. E a vida cristã, mesmo nessa questão do Calvário, diz que a vida cristã ela tem também espectadores. Calvário, quando ele entrou, tinha poucos espectadores ali, mas estavam de olho nele. E a vida cristã também tem espectadores. Ele diz lá que nós temos a rodear-nos o que tão grande nuvem de testemunhas. Sabe, vou dizer uma coisa para você: existe sempre alguém de olho em você. Existe sempre alguém de olho em nós. Existe sempre, você pode até não perceber, mas tem sempre alguém de olho em nós. Pode ser na família. Aliás, eu já falei, né? Um dos lugares mais difíceis que tem para a gente ter a vida cristã é em casa, né? Na família. Porque todo mundo sabe como você é, todo mundo sabe como nós somos. E é lá que eles vão e metem o dedo e cutucam ali para ver a sua reação. Mas você pode não perceber. Mas como no esporte tem espectadores, que alguns estão torcendo lá, isso, corre! E outros estão torcendo contra também, né? E tem muita gente na nossa vida cristã torcendo contra a gente também. Me lembro que em 1983, Baltazar é um dos fundadores de Atletas em Cristo. Talvez vocês mais jovens, vocês não conheçam, não saibam quem é, mas é um dos fundadores de Atletas em Cristo. Ele foi conhecido no Brasil como o artilheiro de Deus, Baltazar. Ele jogou no Atlético na Espanha, ele até hoje, ele é o 3º maior artilheiro do campeonato espanhol. E isso ele já parou de jogar, já tem quase 20 anos. Ele ainda é o maior artilheiro do campeonato espanhol. O Baltazar já estava no Flamengo, em 83, e no intervalo do jogo, o treinador do Flamengo na época, evidentemente ele não estava muito bem naquele jogo, e o treinador do Flamengo naquela época humilhou, falou um monte de coisas para ele, assim, terríveis, e era um goleiro reserva nessa altura lá do Flamengo, Abelha,
Correia, que não era crente. E o Abel hoje é um irmão de Cristo. Hoje não, já tem alguns anos que ele é um irmão de Cristo. Sabe por quê? A Abel falou para mim, Zico, e se o treinador tivesse falado para mim um terço do que ele falou para o Baltazar naquele domingo à tarde lá no Maracanã, o mínimo que eu teria feito, teria dado um murro na cara dele. O que aconteceu depois eu não sei, mas o mínimo que eu teria feito, teria dado um murro na cara dele. E quando o Baltazar ficou quieto, não abriu a boca, ficou calado, eu lá no meu canto, eu comecei a pensar, se existe um Deus no céu, esse é o Deus do Baltazar, eu quero conhecer esse Deus. Que alguém sempre de olho em você, que alguém sempre olhando. E diz que quando ele estava no Atlético de Madrid, o Marco Aurélio, que jogou no Vasco da Gama, ele foi campeão pelo Vasco da Gama, e o Vasco da Gama foi jogar um torneio Ramon de Carranza, lá na Espanha, quando ele, em 89, e ele não era convertido, Marco Aurélio. Ele, na verdade, ele batia tambor, tinha a vovó lá, queria tudo, a vovó é a macumbeira, sabe? Toda semana ele ia, você fala isso no meio do futebol, todo mundo sabe. A vovó é a mãe de santo lá que cuidava dele, e ele, na verdade, ele fazia isso. Só que ele tinha vindo já convidado por outros amigos à nossa reunião, e nós tínhamos dado uma Bíblia de presente para ele, e ele levava essa Bíblia. E lá na Espanha, ele estava lá no vestiário, estava lendo a Bíblia, e o Baltazar passou na porta assim, e viu ele, pensou que fosse irmão, né? E aí, tudo bem, tudo bem. E o Marco Aurélio me falou, Zico, o Baltazar, e eu pensei, vou dar logo uma chegada nele para ele não ficar com graça aqui em cima de mim, né? Foi a primeira bola que o Baltazar veio, eu dei no meio dele, pá! Caiu, aí o juiz, cartão amarelo para mim. Aí tudo bem, passou o tempo, o Baltazar veio de novo, eu dei aquela chegada, aquela rasgada, ele caiu assim de novo, e o árbitro correu, eu sabia que eu ia ser expulso, e o Baltazar não me percebeu, ele achando que eu era irmão, ele levantou depressa, falou, não, tudo bem, me perdoa. Ele falou, eu preferia que o juiz tivesse me expulsado naquele jogo, eu não consegui jogar mais, porque o Baltazar me derrubou, me quebrou, e por causa disso, ele se tornou, hoje ele é um irmão nosso, esteve lá em Portugal, trabalhando, foi líder de Atlético de Cristo lá em Portugal, para terminar, antes que todo mundo durma. Silas, também, que você ainda está treinador aí, ele foi jogar no São Lourenço, no time do Papa, né? Ele foi jogar no São Lourenço. Fala assim. Então, e o Silas, quando ele saiu praticamente escorraçado do Rio de Janeiro, depois de ter jogado no Vasco. E ele me ligou da Argentina, me ligou dizendo que estou indo para a Argentina. Eu falei, cara, você é maluco, você vai fazer o que na Argentina, rapaz? O cara me chamava, está xingando em Macaquito. Ele falou assim, o único lugar que apareceu para mim foi lá. Então, ele foi lá para o São Lourenço. O São Lourenço não era campeão há 20 e tantos anos. E aí o Silas começou a fazer reuniões na casa dele. Reuniões assim, reunião pessoal. Aí ele convidou um atleta lá, um lateral do São Lourenço, convidou ele para ir à reunião. E aí o cara falou assim, reunião? Que reunião? Que é isso? Não, vamos lá, a gente vai falar com Deus, a gente vai ler a Bíblia. E o cara falou, falar com Deus, eu não gosto disso, não quero, nunca mais mexer, não gosto disso, não quero. Silas levou um susto, mas falou, tudo bem. Silas foi para jogar 6 meses, ficou 4 anos lá. E depois de 4 anos, quando ele estava voltando para o Brasil, ele foi lá no vestiário se despedir do pessoal, e esse rapaz falou para esse jogador, que depois ele descobriu que era um judeu argentino. Eu falei, Silas, quando é que você vai embora? Eu falei, em 2 dias só resolveu o negócio aqui e estou indo embora. Aí o cara falou, Silas, me fala desse Deus agora. Aí você falou, tá maluco, cara? Passei aqui 4 anos, você falou, não me fala desse Deus, e agora que eu vou embora, você diz para eu falar de Deus? Aí o cara falou para ele, Silas, é que agora eu sei que é verdade na sua vida. O cara passou 4 anos
só olhando Silas para ver se aquilo que ele dizia era verdade na vida dele. Tem sempre alguém de olho em você. Tem sempre alguém de olho em nós. Para ver se aquilo que nós dizemos, nós vivemos. Então a vida cristã, ela tem um alvo. A vida cristã, ela tem regras. A vida cristã exige perseverança. E a vida cristã tem testemunho. Tem pessoas olhando para nós. Esse é o tempo de vestiário. Aqui o treinador nos orienta. Aqui o treinador diz, olha, preste atenção no jogo. Porque o pessoal lá fora está de olho na gente. Eles estão esperando que a gente jogue o jogo. Esperam de nós diferença no jogo da vida de todos os dias. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a que cada um de nós possamos estar sempre com os nossos olhos fitos no alvo, que é Jesus Cristo. Que nós possamos também estar nos desembaraçando de todo o peso, de tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso bom desempenho na vida cristã. Senhor, que nós possamos estar também a cada dia olhando o regulamento, olhando, lendo na Tua Palavra, para que dela nós possamos estar extraindo aquilo que nós precisamos para cada dia na nossa vida. E que nós possamos estar sendo exemplo, Senhor, aonde nós estivermos, na nossa casa, no trabalho, na universidade, que a minha vida possa ser um referencial, que a nossa vida possa ser um referencial positivo aonde nós estivermos. É isso, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.